Ele era conhecido como o maior assassino de todo o mundo. Ele percorreu um longo caminho para melhorar suas habilidades, para suprir as expectativas que seu pai depositou nele e levar honra à sua família. Acabou se tornando o braço direito do seu irmão, ao qual foi fiel e o acompanhou por toda a vida, para no final ser traído por aquele em que mais confiava. Mas, por capricho do destino, ele regressa ao passado, onde era apenas uma criança, tendo sua mente as memórias de sua vida passada. Dessa vez, ele não será a sombra de ninguém. Ele fará o seu próprio destino. E começamos o episódio de hoje com um monstro sendo golpeado, o que parece ser uma arpia. Então o Duque dizendo: verifiquem se tem alguém ferido. Então vemos que parece ser um grifo e a arpia caídos no chão mortos. Então os soldados gritam: todos estão bem. E o Duque diz: bom trabalho, vamos voltar. E eles respondem: sim, senhor. Então o Duque só observa e vê que o Prota está se saindo muito bem na caça aos monstros. Então ele diz: como você está se sentindo com a vida nas linhas de frente? Então o Prota se curva para ele e diz: estou aprendendo algo novo a cada dia, pai. E seu pai diz: é mesmo? Pensei que você iria querer voltar. Você aguentou por um bom tempo. Estou muito orgulhoso de você, Sion. Então o Prota pensa: o quê? Então o Duque continua: tenho algo a te dizer amanhã. Então venha até a minha tenda pela manhã. Então Sion pensa: eu nunca vi meu pai sendo tão bondoso antes, mas responde: sim, pai, amanhã eu vou estar lá. E na calada da noite, vemos uma criatura se arremessando no chão. E o Prota, desviando por um triz, diz: uma minhoca da morte. Elas só deveriam aparecer em locais mais profundos do vale. Então a espada diz: mestre, você parece estar tendo dificuldades. Por que não me deixa lidar com isso? Então o Prota diz: deixar você lidar com isso? Acha que eu sou trouxa? Então a espada responde: não é nada disso. Prometo que irei utilizar apenas por um tempo e depois te darei o controle novamente. Então vemos que a pele daquela minhoca está saindo um tipo de ácido, algo do tipo. Então a espada diz: vê isso? Ela se recupera imediatamente de qualquer ferimento. Então, no caso, esse ácido, essa fumaça, é porque ela estava se regenerando. Não vai ser útil continuar atacando. Então Prota pensa: ela tá certa. Isso vai continuar para sempre. Já faz um mês de que vim para as linhas de frente. Bebi o sangue de incontáveis bestas demoníacas, mas sinto que não é o suficiente. Então vemos que a minhoca avança para cima dele com tudo. E ele diz: acho que não tem escolha. Vou aceitar, seja lá o que você estiver planejando, Kairan. Então a espada diz: certo. Vamos fazer loucuras hoje, mestre. Eita lasqueira. E vemos a habilidade: névoa intensa. Nova forma: manifestação da espada demoníaca. E aquela grande minhoca é cortada por várias partes do seu corpo. E o Prota em um estado de... cara, um estado de êxtase. Talvez porque está sendo possuído pela espada. Então pensa: eu vou cortar essa sua pele. Então vemos a minhoca gemendo de dor. E quando vemos de novo, o Prota está aos céus. Espada da névoa. 8 pétalas trêmulas. E ele desce cortando aquela minhoca. E a minhoca vai se abrindo com os cortes. Então alguém diz: não faz muito tempo desde que foi morto. Então quem diz: a mana é bem poderosa. Será que um demônio fez isso? E o Duque responde: não podemos ignorar se tem um demônio envolvido. Inspecionem a área e queimem os cadáveres imediatamente. Então eles respondem: sim, senhor. Mas ele pensa: esses traços me parecem familiares. E se isso parece um déjà vu? É. Então quem diz: vossa graça, acho que precisa ver isso. Então o Duque fica na dúvida e acompanha Euken e diz:
E Elkin diz: sim, uma minhoca da morte. E o Duque diz: quem poderia ter matado uma coisa dessas assim? E pensa: poderia ser aquela organização? E vemos o Prota, manifestação da espada demoníaca. Permite que Kairan domine meu corpo, para que ela possa usar seus poderes verdadeiros. Contudo, caso baixe minha guarda, ela pode dominar meu corpo perfeitamente. Isso traria o caos a quem estivesse à minha volta. E é por isso que usá-la para derrotar um monstro já é estressante. Foi bom ter bebido todo aquele sangue. Meu corpo inteiro dói. Se não fosse um mês atrás, meu corpo estaria todo quebrado. Então, Kairan diz: eu já entendi. E o Prota fica sem entender o que ela está querendo dizer. Então Kairan diz: é apenas sua aparência que é infantil. Você não age ou fala como uma criança. A forma que você consegue suportar é proeficiente demais para ser sua primeira vez. E você também sabe toda a geografia do Vale de Lemea. Suas técnicas de espada são aquelas das névoas. E é como se tivesse treinado por pelo menos 30 anos. Além disso, você disse que morreu uma vez, não é? Agora eu tenho certeza. Você é um regressor, não é? Então Prota diz: isso não era óbvio desde o momento que eu disse que tinha morrido uma vez? E Kairan fica com cara de tacho, sem entender, e ele pensa: pensei que tinha sido bem direto sobre isso. Então Kairan fica com raiva e diz: como que é óbvio quando você não me explicou nada? Então Prota diz: sou preguiçoso demais para isso. Então Kairan fala: enfim, matar alguém como você deve ter sido difícil. Se fosse chutar, eu diria que você foi morto pelo usuário da Durandark, que é aquela espada que o Eshelvert matou o Prota, aquela que estava perto naquele santuário junto com a Kairan. Existem duas possibilidades: ou foi morto em um duelo, ou foi traído. E pelo jeito, eu sinto que foi a segunda opção. Então o Prota questiona: por que você acha isso? Então Kairan diz: você olhou para aquela espada sagrada como se estivesse olhando para um pedaço de merda. Eu seria um idiota se não pudesse notar pelo menos isso. Seu objetivo deve ser vingança. De todo modo, tenha isso em mente. Se eu te pegar vacilando ou perdendo, eu vou te devorar. Então o Prota arremessa um caneco lá, uma taça, um trem lá, e diz: saiba seu lugar, eu não sou idiota. E vemos Kairan nocauteado perto de alguns livros. E Prota pensa: ela não mudou nada. Está igual como era na minha vida anterior. E vemos que o Prota está saindo de sua tenda. E pensa: o que está acontecendo? Parece estar bem caótico hoje. Então Emily diz: jovem mestre, você acordou? E ele responde: sim, Emily, o que aconteceu? E ela fala: então, aparentemente, os cadáveres de monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale. E o Prota pensa: ela tá falando da minhoca da morte? Então Emily continua: faz muito tempo desde que não foram vistos monstros de alto nível perto dos campos. E o Prota diz: tem mais alguma coisa? E ela fala: desculpe. Então ele diz: eles falaram sobre mais alguma coisa? Como ver alguma pessoa suspeita ou sobre mim? Então, antes dela responder, um cavaleiro diz: jovem mestre Saiyan. E vemos que é Elkin. E Elkin diz: o Duque deseja vê-lo imediatamente. E Prota pensa: droga, isso é um saco. Não consegui cuidar dos cadáveres dos monstros, porque os soldados apareceram do nada. Meu plano era aproveitar uma vida tranquila antes de entrar na academia. Merda. Então Prota vai até a tenda do Duque e se apresenta: eu, o filho mais novo dos Vert, saldo meu pai. E pensa: meu pai deve ter percebido que fui eu. Então o Duque diz: bem-vindo, Saiyan. E Prota pensa: será que
Ele vai me perguntar sobre o incidente de ontem. Então o Duque só diz: sente-se. E o Proto tá meio nervoso e pensa: que tipo de desculpa eu deveria inventar? E por hoje é só, galera. Então eu venho humildemente pedir mais uma vez, igual eu peço todas as vezes. Se você gostou do vídeo, deixa o like, manda para aquele colega seu, para aquele amigo seu que curte esses manhwa, esses mangás assim narradinho no YouTube, se você puder, claro, né? Se não é inscrito, considere se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que eu tô postando. Esses dias eu não tô conseguindo postar muita coisa por conta do serviço, tá meio corrido, então vocês me desculpa, tá? Então, mas é isso, galera. Se puder dar aquele apoio pra gente, eu agradeço demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!